governo, elas devem ser sentidas através dos nossos administradores. Isso no campo legislativo e no campo executivo. Já no julgar, nós temos uma condição específica de se fazer política para a caridade. E essa condição é que o cristão deve viver um processo político intenso, da mesma forma que o mandamento da caridade, ou seja, prestando serviço sempre ao próximo. Isso é entendido como uma busca da justiça, da igualdade e mesmo com eliminação de preconceitos, para um fim objetivo de alcançarmos os serviços e estabelecermos essa ponte para toda uma comunidade. E o julgar é uma condição que a gente percebe mais contundente, né? Agora, o agir, essa tem uma alçada de envolvimento mais coletivo, de abrangência bem mais concreta, onde nós estabelecemos a condição de ajuda coletiva. Essa ajuda coletiva, ela deve acreditar sempre nas transformações, se o nosso agir acontecer de forma organizada, como hoje um exemplo concreto disso. É um conjunto em que as pessoas se reúnem a partir da comunidade, das suas paróquias e através de organismos específicos da sociedade civil. Essa condição do agir, ela é própria para que nós possamos a cada momento renovarmos as nossas esperanças para os objetivos que é alcançado através dos nossos governantes no que tange ao bem comum de todos. Em suma, me parece que essas pequenas observações nos transportarão a um diálogo que hoje nós estamos nos propondo a fazer, inicialmente ouvindo o candidato Tato através de suas propostas e, quiçá, né, tornarmos uma realidade para o ano que vem. Então, você tem a palavra e fazer a sua apresentação e a gente, na sequência, quando a gente estiver discutindo os pontos que a gente propôs aqui, então, depois da fala dele, a gente abre, então, para que haja uma réplica da plateia, alguém que queira fazer uma pergunta em cima do assunto, e depois a réplica dele. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar reunido aqui com vocês para expor as minhas ideias e por que estou político e não sou político. Eu vou fazer a minha apresentação. Inicialmente, quero dizer da minha satisfação em estar aqui para esta sabatina organizada pela Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Marília, a quem rendo minhas homenagens pela iniciativa. Cumprimentos que estendo aos leigos que, juntamente com esta comissão, se acham igualmente preocupados com as eleições que se aproximam. Uma preocupação legítima que deve ter todas as pessoas realmente compromissadas com o bem-estar do nosso povo e de nossa cidade. Não sou filho de Marília, mas estou aqui desde os meus 3 meses de idade, trazido por meus humildes pais, mais trabalhadores, que elegeram Marília como um bom lugar para plantarem suas raízes. Comecei a trabalhar desde muito novo, com 12 anos, isso na Serraria de Marília.
Antes disso, eu fui boia fria, fui alfaiate, trabalhei na Papelamar, carpi quintal, carreguei marmita, fui engraxate, tudo isso eu fiz. Mas aí, efetivamente, com 12 anos, eu fui para a Serraria Marília, como ajudante de serralheiro, no Atada, onde eu embalaria os sonhos que me lançariam ao ramo de estruturas metálicas. Os meus primeiros anos de adolescência foram, graças a Deus, orientados pelos religiosos de São Vicente de Paulo, no antigo patronato, aonde eu convivi dos meus 12 anos até os 26 anos. Com a ajuda do irmão real, pude dar início à minha primeira serraria, instalada nos porões, hoje Centro Comunitário da Paróquia Santa Isabel, a qual pertenço. Feitas essas breves considerações, me coloco à disposição dos senhores, agradecendo a oportunidade que nos concede. A nossa primeira questão está ligada à questão da saúde. E, em vista das dificuldades que a população tem passado com o atendimento médico normal e emergencial e com os exames de toda a natureza, o que o senhor propõe a curto, médio e longo prazo, se não para sanar, pelo menos para amenizar esses problemas? Em primeiro lugar, a saúde eu considero prioritário em qualquer governo, e no meu não vai ser diferente. Os nossos postos de saúde, não vamos olhar o estado, o tipo de construção, mas o que contém nele. Nele tem que conter remédios, aparelhos, gente que tenha vontade de atender o seu público, que seja estimulado com plano de carreira, que as pessoas sejam atendidas através de senha, que os profissionais, eles tenham orgulho em estar trabalhando ali. E prioritariamente as crianças. As crianças, uma criança de 4 meses, quem é pai sabe disso, 1 ano ou 2 anos, quando tem 37, 38 graus, vai para 39 rapidinho, 40, pode ter uma convulsão, e é rápido. Ele não sabe pedir a medicação. Ele tem que ser atendido imediatamente quando chega. Para isso, a gente vai disponibilizar um PS exclusivamente para atendimento de crianças. Aí nós vamos para outra ponta, que é os velhos. Os nossos velhos, os nossos idosos, eles também são crianças. Vamos dizer assim, eles têm que ser tratados com a mesma dignidade, porque eles já deram de si tudo para esse país, para essa cidade e para a tua família. E eles não podem ser jogados na lata do lixo ou em qualquer lugar, ficarem encostados como se fosse um estorvo. Isso não pode acontecer num país como o nosso, rico, mas mal utilizado. Então, no nosso plano de governo está, a gente vai falar creches, que são aquelas, falar creche porque a pessoa de idade, quando ele mora com um casal ou com um filho, ele tem que ter um lugar de socialização, onde ele vai encontrar com outros da sua idade. Ele vai ser bem alimentado, ele vai ser cuidado, e ele tem ali as atividades do dia, para que ele não se torne ocioso, para que ele possa servir de exemplo para as outras pessoas, porque tem muitas pessoas que têm idade e não têm oportunidade, mas eles poderiam servir com um prefeito
que dê oportunidade para servir de estímulos para os mais novos, contando a tua vida. Eu nasci e vivi ouvindo essas histórias. Hoje eu falei aqui do patronato. Eu me lembro, a gente ficava ensacando leite, farinha, fubá, arroz, e a gente fazia aquilo com carinho todo sábado, cada 15 dias, e a distribuição desse leite, que a gente não entendia aquelas pessoas que vinham reclamavam, gozado. Eu tinha 13 anos e continua do mesmo jeito, num país onde 90% da terra é agricultada, e nós temos a saúde nossa por desnutrição. Não é possível. Nós não podemos aceitar que um ambulatório médico, um PS, um PAS, tenha um médico e não tenha aparelhos para ele saber. Aquela pessoa que chega com a dor no peito, ele fazer um eletrocardiograma, ou um aparelho de raio-x para saber se está no início de uma pneumonia e ter os remédios corretos para atender essa população. Nós somos uma cidade rica, nós somos uma cidade que a arrecadação é maior do que cidades maiores e que não tem esse tipo de problema. Mas infelizmente, não é só em Marília, é no Brasil. A parte política, ela é esquecida. Para que serve? Para ter alguém para fazer uma distribuição de renda daquilo que lhe vem às mãos adequadamente para quem necessita e fazendo bom uso dela. E na saúde, pode ter certeza, eu não abro mão. É o primeiro passo que eu vou dar. Que eu não sei se a pergunta que vem a seguir será sobre educação, mas eu falo que a saúde ela está ligada diretamente com a educação. Quando a escola, que mudou os princípios da escola, porque na minha época, para você entrar numa faculdade de nível 1, que seria uma USP, ou algo parecido, você precisava estudar em colégios públicos, porque senão você não conseguia. Hoje, se você não tiver um colégio pago, você não consegue entrar. E gozado, quem faz o colégio pago entra na faculdade gratuitamente. E aqueles que estão nessa educação medíocre, não por causa dos professores, não, por causa da mediocridade dos pagamentos que eles recebem. Houve uma inversão de valores. E esse aprendizado, ele tem que pagar a faculdade sem recursos, porque a média do recebimento brasileiro é na faixa de R$1.000 a R$2.000, e tem faculdade que custa acima disso. E isso está ligado à saúde. Porque quando um pai quer ver o seu filho lá na frente, com estudos, porque existe, ele faz sacrifícios, até na comida, para que seu filho, para que pague uma escola para o seu filho, para que ele possa realizar isso. Aí tem aqueles que frequentam as escolas, e muitas vezes não tem nem uma xícara de café, e chega nas escolas, ainda encontra uma merenda sem nenhuma qualidade, enquanto os políticos aproveitam-se desse recurso para encher mais seus cofres. Isso é inadmissível, é imoral e é crime. A comida que se serve, uns falam merenda, eu falo comida, eu falo almoço que se serve para uma criança,
tem que servir para qualquer cidadão. E é inadmissível uma criança, no seu crescimento, entrar numa escola pública, que não custa nada para o setor público, ele não poder tomar um leite achocolatado, um pão com manteiga, ou um pão com mel. Porque eu acho que todos os filhos de quem está aqui, quando vai para a escola, vai. Mas tem muitas crianças que não têm. E tem muitas crianças que a única comida que ele come é aquela comida que está ali. Aí entra na saúde de novo. Essa criança vai ter problema sempre. Eu falo de criança por quê? Porque o adulto, ele sabe reclamar. Nós temos um dos maiores índices de mortalidade infantil no Nordeste, no Norte. A mortalidade não é só morrer e ir para o cemitério, não. A mortalidade é essas crianças que crescem desnutridas, sem condições de estudo, e não tem lá na frente aquilo que todo ser humano almeja: conseguir alguma coisa para sobreviver com dignidade. Quando lhe dão uma casa, lhe dão casa de pombo, e para trocar o pensamento precisamos sair de dentro. É um absurdo num país onde seu território é um dos maiores do mundo. Isso é uma vergonha. Mas falando sobre a saúde, eu não acho justo uma pessoa que está aposentada, que necessita de medicamento, ter que pegar ônibus para ir buscar o seu remédio. Chega lá, muitas vezes só tem 2, e ainda depois da manhã acho que chega, depois da manhã só volta aqui. Isso é imoral. Isso é falta de vergonha das pessoas que comandam uma cidade ou um país. Isso é falta de dignidade, falta de competência. Porque esse remédio, essa pessoa precisa receber na sua casa. Porque é mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas por que não fazem? Porque nenhum dos políticos que eu conheço, de nenhum partido, nem estadual, nem municipal, nem estadual e nem federal, está preocupado com o bem-estar do seu povo. Porque eu ando o Brasil, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, e eu sei o que acontece nesses extremos do Brasil. Eu posso até dizer para vocês que nós estamos no paraíso. Agora vocês imaginem como é que é por lá. E a gente vê os meios de comunicação falar que a saúde no Brasil está bem. A gente vê os meios de comunicação falar que governo A, governo B está bem. Não adianta nada nós termos a 6ª economia do mundo, onde o nosso povo morre de gripe suína. Demora-se no país que é a 6ª economia do mundo 20 dias para saber o resultado. Cuba não importa. A Venezuela, o Chile, demora 3 horas, 4 horas. Mas isso não tem importância, porque aqui nós escolhemos o gado para dar a vacina. Você vai porque você é gordo, você vai porque você tem diabetes, você não vai ter problema. Se tiver, nós cuida de você. Que país é esse? Que governo é esse? Eu não estou falando só de um partido, estou falando do meu também. Porque eu não consegui fechar nenhum quadro meu para vereadores, porque é escolhido a dedo. Aqui nessa sala eu podia dar exemplos de pessoas dignas. Eu tenho na minha frente Cícero, uma pessoa digna. Talvez dê do seu bolso para alimentar crianças. E não é valorizado.
trabalha com sucata, porque o governo não pode ajudar. Por quê? Porque senão ele se torna um político, porque senão ele vai fazer concorrência. Eu estou sendo muito hostilizado nessa política e me pergunto sobre saúde. Falar sobre saúde numa cidade igual Marília, onde os poços parecem pocilga. Desculpe, mas eu tenho vergonha de falar que nós temos saúde, porque isso que se faz e se pratica nessa cidade, para mim, não tem nada a ver com saúde, e sim com esmola. E o povo não precisa de esmola, não. Eu só me esqueci de estabelecer um tempo para a resposta, né, para que a gente pudesse ter esse exercício da réplica e tréplica, né? Mas existe alguma questão que alguém gostaria de colocar em relação à saúde? Me permita se chamá-lo. Eu acho que você começou bem falando sobre saúde, porque você começou por aquele que faz saúde, que é o funcionário público. Eu sou funcionário público. E você disse do objetivo de promover um plano de carreira. E eu vou dizer, como funcionário público, além do plano de carreira, é preciso uma legislação que garanta a atualização dos valores salariais, porque o funcionário público é jogado na mão de mandatários que, não valorizando o funcionário, não prestam um bom serviço. Então, a questão da legislação para atualização salarial. Estou dizendo de plano de carreira é crescimento, mas o salário não pode reduzir. Esse é um ponto. O segundo ponto, sobre atendimento por fichas. Hoje, na era eletrônica, por que não o atendimento informatizado, via internet, via telefone, com um fichário também informatizado? São alguma que eu quero colocar, complementando. Veja bem, primeiro, o plano de carreira. O plano de carreira é a reivindicação que não é só para a área de saúde, mas ele tem que ter, como eu falei aqui para os professores, ele tem que ter aprimoramento para as pessoas que trabalham no setor público. Porque falar plano de carreira é uma coisa muito bonita, mas o que eu vejo no setor público, de um modo geral, são apadrinhamentos de pessoas que pegam sem ter nenhum curso feito, nenhum aprimoramento daquilo que foi feito, e precisa ter um sobrenome ou ter alguma coisa para dar em troca nas eleições. E nós vamos fazer alguma coisa séria. E, inclusive, eu tenho que falar o porquê disso. E como vai ser feito isso? Se observarem no meu plano, vai ser feito um conselho nessa cidade por pessoas de todas as áreas. Porque eu não consigo comandar uma cidade dessa sozinho, dentro da lealdade, da realidade, da honestidade. Então nós vamos fazer para se reunir a cada 15, 20 dias e trocar ideias sobre aquilo que a gente quer fazer. Porque uma cabeça não dá certo como se faz aqui. Na minha empresa, o meu chefe da engenharia, ele era um ajudante, um pintor. Hoje ele vai para a Petrobras discutir os meus assuntos e ele é um engenheiro. Eu tenho outro, mesma coisa. O responsável por toda a fabricação das estruturas pesadas de usina e tal, ele era um boia fria. Ele chegou da Bahia, veio, e hoje ele é o chefe geral por todas as unidades que são feitas dentro da Estrutura Brasil. E assim é que deve ser. Dar valor a quem tem e a quem quer. Como é que se forma um plano de carreira? Promovendo cursos de aprimoramento.
Porque não é assim fatal, você trabalha tantos anos e você vai ter um curso, você vai ter um aumento. Eu acho que isso não é o correto. O plano de carreira é para as pessoas que gostam e querem se valorizar dentro daquilo que faz, aprimorando o seu conhecimento. Porque se não for assim, é simplesmente aumentar a folha salarial sem ter o aproveitamento que deveria ser. Então tem que ser de ambas as partes. Promover cursos de aprimoramento. Se a pessoa não quiser fazer, ele vai ficar onde está. Se ele fizer, ele vai ter um plano de carreira nele. O outro assunto que o senhor falou foi atualização salarial. A dependência do político. Atualização salarial, ela tem a legislação própria dela. E você tem a inflação, você tem medida durante o ano e aplica-se. Acontece que não dá para fazer, porque a prefeitura de Marília, ela é um cabide de emprego, aonde quem é amigo do amigo, ou fez algum favor, ele está empregado. Tem pessoas que não sabem se mandar procurar lá um lugar, não vai saber onde é, ele não sabe. Tem pessoas que estão empregadas e não sabem, você faz o quê? Eu não sei em que sala você está, eu não vou lá, né? Não me chamaram ainda. É mais ou menos por aí. Tem 8.000 funcionários da prefeitura. Isso é um absurdo. Gasta-se 55% a 60% da folha de pagamento. Para ter o que nós temos, tem que ser tudo mudado. Primeiro, você faz o aprimoramento, depois correto, depois os valores. Eu queria dar uma resposta também de saúde. Assim, para mim não ficou tão claro como será esse enfrentamento. Hoje os principais problemas de saúde, falta de leite, esperar até 6 meses para um exame, esperar meses para uma consulta, e vai se agravando. Temos um número muito grande realmente de postos de saúde, o qual, pela forma errada, não atende toda a demanda. Você fala, inclusive, em criar mais um específico para crianças, né? Para mim não ficou tão claro qual vai ser esse enfrentamento, tanto para assim, melhorar essa questão mesmo do atendimento, não teve só a questão de fichas. A gente sabe que pelos postos de saúde há um limite de consultas diárias, certo? Então, assim, essa senha, questão do prazo, de repente você estipula a senha, mas vou ficar 3 meses para ser atendido. A gente tem um exemplo claro de problemas de saúde sério, que realmente, diagnosticando rápido, se consegue o tratamento. À medida que demora, não se consegue mais, e é onde vai aumentando o custo de saúde. Para mim não ficou claro esse enfrentamento para resolver esses problemas. Só uma questão, né? A gente não vai esgotar o assunto, aliás, o tempo nosso aqui, com uma questão dessa, né? Então vou devolver a palavra para ele rapidamente responder, e depois a gente vai tocar para os outros assuntos que a gente tem, senão a gente vai ficar em cima de um assunto só. É rapidinho isso daí. Sobre os exames, tem que parar de roubar na prefeitura para sobrar. Estou falando um nome esquisito para as pessoas roubar, né? É isso mesmo. E se alguém político não gostar, eu tenho que comprovar também. Se você tiver recursos e você fizer uma distribuição melhor entre os médicos, tem médico que trabalha no posto que ganha mais de 25 mil reais. Não tem? Então talvez falte, né? Eu quero ver como é que isso é distribuído. Porque eu não estou parado, eu estou indo atrás das coisas e sei onde estão. Por que tem médico que ganha 25 mil? E não sai só um, não. Aí existe uma barreira, tem outros que ganham 2.800. Eu quero saber por que é que tem essa divisão, como é feito isso. Mas uma coisa eu te garanto, ninguém vai ficar esperando na fila para isso não. Como ele falou aqui, é difícil se estender a todos, mas quando eu falo de 100, é para evitar que um vereador passe outro na frente, isso não vai existir. Mas tem agendamento por telefone que no meu plano de carreira está, no meu plano de governo. Uma outra questão que a gente quer discutir
diante do caos instalado em nossa cidade pelo número de carros nas ruas, Marília conta hoje com uma frota de mais de 100 mil veículos. O que o senhor propõe como alternativa para o trânsito? Dá para falar em revisar os contratos das empresas de transporte urbano? Dá para falar em transporte alternativo? Ou que medidas devem ser tomadas de imediato para evitar mais acidentes? Como será feita a fiscalização